E ainda fez o extra point, foi o destaque da rodada. Eu vou então fechar com o calouro, decidir com o quarterback dos Colts, o Anthony Richardson, né? 2 semanas que ele já dá flash do atleticismo todo dele, e os Colts estão aproveitando disso para tentar ganhar jogo, ser competitivo. Venceram lá em Houston, com 2 touchdowns dele correndo, só que pela segunda vez ele sai machucado, dessa vez com uma concussão, e ele já está fora da partida da semana que vem contra os Colts. Contra os Ravens, eles vão precisar de um jeito de consolidar e desenvolver o Richardson, tentando protegê-lo de alguma forma. Eu não sei qual é a fórmula. Não sei qual é a fórmula que eles vão tentar ir, mas não pode ser com tanta exposição. Senão cai no problema de draftar running back cedo, né? Que é ver os caras do lado de fora do campo. Último item, a jogada da semana. Resolvi ficar com o Hail Mary dos Broncos. Não terminou em vitória, mas o lance foi inacreditável, né? Porque a bola pipocou na mão de 3 jogadores e sobra para o Brandon Johnson dentro da Red Zone. Vale a pena ver, o link tá lá no site. Valeu, galera, até mais. Fala, galera, bora lá para semana 2 no retrovisor. Segunda semana seguida que eu mexo no roteiro que eu ia fazer aqui, cara, por coisas que aconteceram no Monday Night. Eu tenho gravado mais tarde o vídeo, então tá dando para fazer isso. Mas eu vou começar, cara, falando sobre uma parada que tem me impressionado um pouco nesse início do campeonato, que é a intensidade. Geralmente, historicamente, né, os times levam algumas semaninhas para entrar em ritmo full. Mas eu tenho visto vários times, de repente unidades, melhor dizendo, que já estão na ponta dos cascos. Eu estou falando, por exemplo, do time de São Francisco, eu estou falando da defesa de Dallas, e tem alguns outros exemplos. Então esses times já estão num nível de competitividade muito além do que a gente espera para esse iniciozinho do campeonato. Talvez uma explicação seja uma melhor, né, uma melhor administração do tempo na off-season. Eu tenho visto jogadores menos assim, não quero dizer enferrujados, mas assim, mais atleticamente aptos para jogar no início do que em outras circunstâncias. O cansaço, que é muito comum para linhas ofensivas, por exemplo, não estou reparando tanto. Algumas defesas se mostraram cansadas em determinados finais de jogos, mas também algumas delas têm a ver com lesões já nesse início, que diminui a rotatividade. Enfim, eu acho que de um modo geral, as preparações para entrar no campeonato estão melhores. Eu optei por pegar o jogo do domingo à noite, Miami e Patriots, como o jogo relevante de campeonato aqui de playoffs, né? A AFC East é pegada, tinha tudo para ser mais pegada ainda, né? Mas, enfim, aconteceu. Miami salta na frente então com essa vitória lá em Foxborough, fazendo 2-0 e jogando o Patriots para 0-2, com o detalhe que o Miami ganhou as 2 fora de casa e o Patriots perdeu as 2 em casa. Isso é relevante. Buffalo tá no meio deles dois aí porque se recuperou bem nessa rodada, mas Miami salta na frente, né? E é engraçado que Miami escapou com as 2 vitórias, de certa maneira. Por mais que tenha dominado ofensivamente em vários momentos, a percepção é que as vitórias foram mais tranquilas, e não foram. As 2 podiam ter ido para outro lado, mas o fato é que acumularam 2 vitórias e o outro não, porque o Patriots também não jogou tão mal em nenhuma das 2 vezes, né? Faltaram itens nessa vitória nessa derrota para Miami. Faltou uma melhor marcação contra o jogo de corridas, até porque eles optaram por tirar o Tyreek Hill da partida. O Tyreek Hill fechou com 40 jardas só, mas aí abriu espaço
para Miami correr com a bola 145. Foi uma aposta inteligente porque Miami não tem um histórico de grandes jogos correndo com a bola, mas não deu certo. O pass rush também não engatou tão bem assim. E o que eu anotei aqui de Patriots 88? Que é isso, cara? Patriots 88, já nem sei o que é. Ah, quanto correu com a bola. Os Patriots também não correram tão bem com a bola, porque na semana, né, inicial o Chargers dominou esse lado do jogo na partida contra Miami. Zebra. Eu fiquei com a vitória de Baltimore lá em Cincinnati, cara. Não foi uma rodada de zebras tão forte quanto a primeira, né? Mas os Ravens já afetados por lesões contra um Bengals precisando da vitória, né? Para não entrar na situação de 0-2, e que foi o que aconteceu, né? Baltimore tá com um espíritozinho competitivo interessante, né? Com uma vontade e exibindo uma confiança que de repente a torcida nem tem, né? Mas o time tá exibindo. O matchup nos últimos anos tem sido favorável para Cincinnati. Isso foi mais um fator de eu escolher esse jogo, bem como o jogo ser na casa dos Bengals. O time que eu botei aqui como preocupa foi Chicago. Eu não quero dizer que Chicago, né, tava pensando em playoffs e tal, mas Chicago não pode terminar esse campeonato com a pior campanha da liga. E tá ameaçado, né? Não pode, essa corda vai romper, né? Se isso tiver pintando de acontecer. O Fields continua sem dar grandes sinais. Eu acho que boa parte da culpa, da razão, é a comissão técnica, é o esquema ofensivo. Enfim, vamos ver o que eles mexem aí, já que o filho da dona, né? Vamos dizer assim, o filho da dona não tá meio incomodado, né? Tá meio incomodado com a situação. E, enfim, dentro de uma divisão que não tá vencendo, os Bears poderiam estar na briga, por que não? Não, e não estão. A lesão, cara, não poderia ser outra que não a do Nick Chubb, né? Foi triste, foi doloroso, né, ver aquela imagem. Foi bem doloroso. Eu estava muito confiante num grande ano do Nick Chubb. E me bateu mal. Eu nem vi o resto do jogo. Eu não sei, eu juro, eu não tenho como, só com a imagem, avaliar a intenção do defensor. Eu espero que o Minka Patrick esteja, né, com a cabeça tranquila, porque se você pegar o pé da letra, a técnica, o que deve se fazer contra um running back do tipo do Chubb é um teco nas pernas, um teco embaixo, né, porque ele é muito forte e tal. Mas o outro rapaz estava vindo também pelo outro lado, só que é muito difícil, cara. Numa fração de segundos, o defensor fazer essa leitura inteira e pensar muito bem onde vai dar o teco. Então, para mim é impossível julgar a lesão, uma lesão feia que me lembrou muito a do Jaylon Smith, linebacker, no último jogo da sua carreira universitária por Notre Dame. Ele que era o principal prospecto do draft e sofreu essa lesão e ficou, né? E aí depois a gente viu o que deu na carreira dele. Eu não li todo o diagnóstico ainda, mas a minha preocupação é ler sobre nervos, né, na região. Se o nervo foi afetado, aí eu acho que a carreira do Chubb está de verdade comprometida. Up and Down escolhi o jogo de Atlanta contra Green Bay, porque os Falcons estão querendo passar uma mensagem que acreditam no Desmond Ridder. Independente se eu acredito ou não, eles estão passando essa mensagem. Então, bom para eles, né? O Ridder tem essa marca incrível, né, de nunca perder em casa, continua com ela. Não teve um jogo estatisticamente fabuloso, mas o brio foi o suficiente para empurrar para virada em cima dos Patriots, Packers, que precisam que o seu craque cornerback, Jair Alexander, jogue melhor. Eu acho que a defesa dos Packers tem tudo para ser melhor que a do ano passado,
Mas um componente aí é o Alexander ser dominante, e ele não foi nessa partida contra a Atlanta. Vamos lá então para os destaques da rodada. O ofensivo acabei ficando com o nosso querido Geno Smith. Porque, cara, ele tem muito brio, né, cara? Além de ter sido muito eficiente na vitória de prorrogação sobre os Lions. Ele completou 32 de 41 passes. Aquele quarterback rate foi 116,3. 328 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação. E a gente sabe que os offensive tackles estão fora, né? Faziam parte de uma linha ofensiva emergente. E é isso. Se recuperaram de uma derrota surpreendente até da primeira semana e vão embora. Vale dizer que ele teve uma grande ajuda do Ken Walker, que é um dos meus running backs favoritos de ver jogar. Mas o destaque aqui vai pro Geno. Na defesa eu vou com o TJ Watt. Poderia ter botado a dupla, né, de edge rushers do Steelers, mas o TJ Watt marcou mais uma vez o quanto ele é excepcional, né? Foi uma partida de um glamour até do Watt, independente do que aconteceu com o Chubb e tudo mais, que deu uma apagada geral, né, no que aconteceu no Monday Night, mas não dá para não olhar para o Watt como um jogador diferente. Fez touchdown recuperando passe, sec, 3 hits, defendeu passe, deu outro tackle para loss. É um jogador incrível de se ver. E Special Teams eu vou de kicker, eu vou para Dallas. Brandon Aubrey é o nome da fera. Ele que não jogou college. Ele nunca jogou futebol americano no college. Ele era jogador de futebol, de soccer, né? E vai lá para ser o kicker do Dallas, substituindo aquele cara que tinha sido um fiasco lá nos playoffs, o Mayer. E, cara, 5 de 5 que ele mandou na partida, sendo que uma de 55 jardas, né? Também fez